Bem-vindos, bem-vindas a mais um Talk Show CDL SAP, do nossa primeira temporada, e hoje nós estamos aqui com Maristela Weber, Matheus Hermann, que vai auxiliar também na apresentação, e eu, Maicon, e a gente quer saber hoje mais um pouquinho sobre a vida, né, da Maristela. Como é que tudo começou, Maristela, né, lá atrás, tanto da tua vida pessoal e da tua vida profissional. O que tu pode compartilhar com a gente hoje? Nossa, é uma longa história. Mas é de histórias que a gente gosta, vamos né? lá. Tá certo, tá bom. Bom, comecei bem cedo, né? Comecei bem cedo a minha vida empresarial. Tipo, criança cuidando de criança, né? Era muito comum. Verdade. Era muito comum na minha infância, né? Porque trabalhava por bolacha. Era muito legal. Eu tive uma infância muito rica, né? Na verdade, uma família grande, né? E apesar de ser rica, mesmo com a ausência do meu pai, porque ele trabalhava fora, viajava, né? Para buscar o sustento. Mas, na verdade, quem promovia o sustento diariamente, usava de toda a criatividade para que esse sustento brotasse, na verdade, era a minha mãe, né? Que cuidava das galinhas e da vaca e tal. Enfim, então fui criada numa infância assim, simples, mas muito amorosa, com muito canto, por isso que eu falei que eu ia cantar. Porque a gente não tinha rádio, não tinha TV, né? Imagina na colônia. Mas nós tínhamos as nossas vozes e éramos muito harmoniosos, então a mãe fazia um coral. Maristela, aonde é? Que cidade? Eu nasci, no caso, em Rolante, né? E aí lá em Rolantinho, que é imagina, né? É um bairro, não sei hoje como se chama, de Rolante, muito mais retirado. Era uma casa aqui, outra lá, não era uma aqui, outra ali, é lá, porque era tudo longe. Basicamente não se tinha vizinhos. Então, a minha infância foi assim, sempre com muito afeto, né? E cuidado da minha mãe, aquele olhar da mãe, de proteção e suprir também, né? Eu acho que isso mais ou menos deu uma base bem importante para nós, que foi a questão do afeto e de quão difícil é tu poder promover o sustento da família. Porque, meu pai, ele saía, voltava de 15 em 15 dias com um valor lá do trabalho dele, mas quem tinha que batalhar mesmo era minha mãe. Isso sempre eu lembro com muito carinho. Ela fazia milagre com um ovo, né? Então, um ovo era um banquete, às vezes, né? Na criatividade dela. Então, eu acho que eu fui muito abençoada nesse sentido, porque quando falta muito tem que se buscar e criar, e eu vejo que isso foi fundamental para mim, o meu desenvolvimento como pessoa, eu acho que dos meus irmãos também, porque eu tenho uns 5 irmãos, uma irmã já faleceu, mas os meus irmãos são tudo muito assim, criativos, dedicados, focados em buscar o melhor para o outro, nunca para si, sabe? E a mãe ensinou isso para nós. Então é interessante. É um pensamento bem do coletivo, né? De como realmente pode cooperar junto. A como família, pode né? Trabalhar junto. Sim. Aí entra o ponto, né? A empresa familiar. E que de fato até hoje. É, verdade. Então aí tá, né? Viemos para Sapiranga, enfim, porque meu pai, ele tinha um negócio lá com os irmãos dele, uma serralheria, que num temporal incendiou e aí perderam tudo, pegou fogo nas caldeiras, então ficamos sem trabalho e meu pai, né? E aí ele veio para Sapiranga trabalhar no Schneider, porque ele sabia trabalhar com madeira, ele foi convidado e viemos para Sapiranga. Então começou a nossa história em Sapiranga, né? Eu tinha 12 anos, e aliás 11, eu ia fazer 12, foi em 72. E aí, nossa, cidade grande, né? Meu Deus, imagina. Foi muito legal porque eu acho que isso foi um marco na nossa vida, poder ter vindo para cá. Eu às vezes vou para lá passear e fico olhando lá, tá do mesmo jeito, parado, porque não tem como, né? Num lugar assim, que não seja então o desenvolvimento rural
Então não tem como crescer ou se desenvolver. E eu acho que foi assim, cuidado de Deus, né? De ter trazido a gente para cá com outras oportunidades, né? Aí fomos estudar, trabalhar cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? Não podia, hoje pode. Na época não podia, hoje não pode, né? Mas foi importante que eu completei 13 anos, a 6ª série, e já passei na empresa quando terminou, e comecei no outro dia, porque eu estava louca de vontade de trabalhar. Eu ia trabalhar com a minha mãe, numa fábrica. Mas trabalhei só 4 meses e fui demitida. Que decepção. Porque o patrão lá disse que eu não servia para trabalhar ali naquele serviço. Que eu era para voltar mais tarde, porque eu gostava de conversar. Que eu era para voltar mais tarde, que eu tinha que trabalhar no escritório. Então era para sair, me preparar e mandou embora com toda a delicadeza. Muito comunicativa, volta mais tarde, tu gosta muito de conversar, vai trabalhar no escritório, mas não hoje. Tu tá muito, ele dizia, tu tá muito arrumadinha hoje para trabalhar aqui nesse serviço, vai te sujar. Né, eu fiquei frustrada, foi bem xarope, porque eu precisava trabalhar. Imagino, né? Mas aí eu fui trabalhar num mercado, já comecei minha vida comercial num pequeno mercadinho, onde eu vendia de tudo. Até servia um martelinho de bitter. É bitter, né? Uma cachaçinha para uns tio lá, que vinham todo dia de manhã cedo. Eles vinham os dois, era um casal de homens. Casal não, né? Mas vinham em pares. As duplas. A dupla. O café deles era aquele, né? Trabalhei ali uns 2 anos. Aí também fui demitida. Quebrou o mercado. Nesse caso, todos foram demitidos. Foi todo mundo demitido, só que a minha patroa, ela foi muito gentil e ela arrumou o trabalho para mim. No escritório de contabilidade. Olha só. Do seu Miguel Jadir da Rosa. Nossa, sim. Querido, sabe? Trabalhei de maio a outubro com ele. Fui demitido. Essa história tá começando a ficar boa. Mas a jornada. Mas eu me apaixonei por aquele trabalho. Eu ia de ônibus na exatoria em Novo Hamburgo. Sim. Eu era tudo, office boy, RH. Tá, deixa eu pegar o ano que ano é esse? Lembra mais ou menos? Ai, meu Deus. Deixa eu ver, eu tinha 13 para 14, 16 anos. Tá. Trabalhei com o seu Miguel. Fui demitida. Lá em 80 e poucos, então. E por aí. O seu Miguel, a noiva dele se formou, aí ele tinha que optar, né? Ou eu ou ela. Pois não tinha dinheiro para pagar as duas. Não? Tá, perfeito, ok, só que eu preciso do meu emprego. Aí eu tinha o meu professor no estadual, Carlino, ele era meu fã. Lembram dele? Seu Carlino Faust? Não. Claro que não, né? não é tanto, mas nele não. Ele foi meu professor de português, ele sempre pedia para eu ler e tal, e ele era muito meu fã. Eu fui falar com ele, porque ele era psicólogo do Lígia. Aí eu disse, professor, eu preciso trabalhar, preciso de um emprego. O senhor tem alguém para me indicar? Tenho. Vai lá no seu Olival Monteiro. Era o dono do escritório Zagal. Contabilidade Zagal do Monteiro, aquele Newton Monteiro. Ali onde é a Mercearia Matias, ali do lado era o escritório, ele era dono do jornal Ferrabras antigamente. Nossa, Aí fui lá trabalhar, nossa, que feliz. Ele me contratou para começar 15 dias depois, que ele ia tirar férias, ia pro Rio, e na volta ele me chamava, assim, não, ele me conversou. Ele não vai me chamar. Pois 15 dias depois, não tinha telefone, né? O Miguel foi lá em casa, o seu Olival tá te chamando. Era querida, né? Com certeza, né? Pra ser chamada assim. Meu ex-patrão foi na minha casa. Lá e avisou. Avisou, ele tá te chamando, tá te procurando. Fui lá. O emprego é teu. Aí lá eu aprendi sobre o administrativo do departamento pessoal, folha de pagamento, essas coisas, né? E eu gostava muito. Eu adorava atender os clientes no balcão e anotar e fazer o trabalho, entregar. Satisfeita, aquela folha de pagamento final de mês, os cálculos, adorava. Fazia tudo na máquina, né? Porque na época não... Trabalhei um tempo ali, daí eu fui convidada para ir pro Musa. Aí eu ganhei, né? Aí no Musa, aí foi a minha virada. E daí eu já tinha então essa experiência na parte de departamento pessoal. E ali eu trabalhei 13 anos, fui promovida a diretora do setor, né? Fiquei ali, saí por decisão pessoal para
cedular, né? Aí entrou a família de novo. Cedular, cuidar do lar, né? Cuidar, e ai meu Deus. E eu estudava de noite, então na Unicinos, e trabalhava de dia, e tinha já o Felipe, e em seguida a Fernanda. E o João, na época, ele viajava muito, porque mercado externo, ele vivia fora, Europa, Ásia e tal, e Estados Unidos, e aí era bem difícil a nossa vida, assim, né? Com família e tudo. Aí a gente decidiu eu parar, né? Para ficar em casa. Foi difícil para mim abrir mão, muito difícil. Meus diretores não queriam que eu saísse, ligaram para ele que eu não devia parar, que eu não nasci para ficar em casa. Realmente eu não nasci para ficar em casa, né? Desde pequena já cuidava de criança. O pessoal sabia disso, ó, os diretores, esse patrão, olha, ela não nasceu para ficar em casa, ela precisa se comunicar. Aí o João falou, não, mas não é decisão dela, eu não tô, ela precisa, ela quer. Enfim, aí até ontem passou caminhando o rapaz que ficou no meu lugar, que ele era meu direto, assim, meu auxiliar de DP. Aí eles queriam colocar alguém de fora, eu disse, eu já tenho uma pessoa, já vem anos preparando, que a minha ideia não era ficar ali para sempre. Eu vi ele caminhando, que ele tá com problema na coluna. Cara, né, eu vi ele caminhando, assim, querido, ele ficou no meu lugar, sabe? E trabalhou muitos anos lá e depois em muitos lugares aqui, que era o diretor João. Trabalhou no hospital, trabalhou na prefeitura, cara joia. Então eu tive uma equipe bem querida lá no Musa, foi muito bom o trabalho lá, amei, cresci muito, né? Fazia auditorias, trabalhava no Justiça do Trabalho com o nosso advogado, era preposta e tal, e eu voava as tranças, né? Uma grande jornada, né? Muitas experiências. Mas essa palhinha que tu deu pra gente, né? Que tu não nasceu pra ficar no lar. Aí entra um toque de empreendedorismo aí, empresária. Ok. Onde é que foi que essa mosquinha, em que momento que essa mosquinha picou aí? Pois é, aí eu fiquei 8 anos do lar e já estava no meu limite, né? Aí eu falei pro João, ou eu vou voltar a estudar, ou eu vou trabalhar, vou fazer alguma coisa, ou a gente vai abrir um negócio, alguma coisa. E o meu sonho era uma papelaria, né? Quando a gente viajava, assim, eu via eu ia ligeiro lá, achava que era uma papelaria. Às vezes não era, acho que era chapelaria, tornearia, né? Mas eu ia atrás de uma papelaria, porque eu era rata, era apaixonada, né? Pela papelaria, por livraria e tudo, né? Sempre gostei. E aí surgiu, a gente começou a pesquisar, né? E aí fiquei sabendo que a dona Yolanda Knack, dona da Ana Graça, estava colocando à venda o negócio, e fui conversar com ela, porque eu era cliente dela, né? Do material do Felipe e da Fernanda. E aí ela disse, bah, que pena. Ia ter o maior prazer em vender para ti, mas eu já fiz negócio. Uma pessoa lá de Taquara, assim, assado. Bah, não é possível, fui demitida de novo. Né? Não é possível, mas o que é isso? Que tá ok. Aí a gente foi à praia. O João tinha saído da sociedade da empresa que ele trabalhava por diferenças lá com o sócio dele. E aí ele também estava para recomeçar. Ou ele ia para a China, que ele tinha convite para trabalhar, ou para os Estados Unidos para representar uma empresa daqui. A iniciativa estava atrás dele, queriam ele, e ele em dúvida, mas olhando para mim e para os nossos 4 filhos. A família de novo. Sempre família é base. E aí ele disse, não, mas eu decidi que eu não vou ir. Porque se eu for, como é que tu vai ficar? Ou como é que nós vamos ficar? Provavelmente a gente não vai ficar junto. Eu lá do outro lado do mundo, tô aqui com 4 crianças, tu não vai aguentar isso aí. E eu tenho meus filhos, como é que eu vou criar longe? Não tem, vou ficar. Então, e nós vamos batalhar, vamos investir num negócio para nós. Aí surgiu a questão da Ana Graça, só que não deu certo. Fomos para a praia, fomos passear, fomos tirar férias e pensar, né? Lá de férias, em fevereiro, tocou o telefone, daí já tinha telefone, né? Olha aí, a tecnologia chegou. Um tijolão desse tamanho. Aí a dona Yolanda ligou, disse que não tinha dado negócio com o cara. O cara não entendeu o que ela queria e eles não se entenderam e ela não quis, não fez. Que tava para nós, eu não acreditei. Nossa... Aí viemos, acertamos tudo, começamos a trabalhar ali, tirar o que a gente não queria, porque a loja era bem velhinha, tinha muitas coisas que não era mais para venda.
Então ela Sim. tirou muitas coisas que ela ia doar, nós também separamos o que a gente ia ficar, montamos a loja e começamos a trabalhar. Isso foi em janeiro, acho que ela ligou, porque em 15 de março a gente assumiu, né, de 98. E ali começou, né? Aí tu foi contratada. Que nada, fui trabalhar frio. Tu imagina contratada, né? Não, olha só. Aí o João, então, com toda a visão dele de comércio exterior e negociações, reduziu todas aquelas viagens de mundo para um espaço de 70 metros quadrados. Eu lembro do É. espaço muito bem. Muito. A gente foi alguma vez, né? Era um corredorzinho, um só- tetozinho, um sótão, né? sótãozinho, mas eu lembro que era de madeira o forro, Aham. então caía cupim, muito Muito cupim, cupim. muito, né? E aí eu passava o dia limpando, deixando mais bonitinha, atraente possível, que não era quase possível, porque era tudo muito velho, né? Tinham esses decorflex rasgado, colado com fita, era um caos. Eu dizia pro João, Nossa, mas aqui nostalgia agora, porque eu lembro. tu viu? Eu Tu viu? lembro Tu viu? que eu acompanhava a Betina Mas até então, ali Pois é, pra ir trabalhar. É e daí, isso. nossa. sim. E aí eu disse, João, mas até quando a gente vai ter que ficar assim nesse ambiente, né? Porque não tá legal, dele se acho que uns 2 anos. Mas não, a gente foi muito mais feliz, porque em 2 anos a gente veio já pra Rua 7. Bah, Em 2 anos. Lá a gente construiu o que depósito, jornada. trocamos forro, trocamos piso, botamos janela, botamos cortina. Fiz até uma vitrine. Mandei botar a luz numa janela que tinha lá, porque eu queria mostrar o produto, eu queria que aparecesse a diferença do nosso trabalho ali. Eu queria que o cliente chegasse e sentisse, opa, Opa. uma gôndola desse tamanho de coisinhas de presente. Eu já estava bem feliz. Por isso que eu estava falando, o pessoal lá do Natal, né? Que o meu primeiro Natal, que o meu sonho sempre foi trabalhar com o Natal. Eu lembro que o João sempre foi muito cuidadoso com a parte financeira, assim, muito bom administrador. E ele disse, não, tu pode comprar 2 árvores. Uma assim de 90 centímetros e uma de 1,20. Ah, mas me esbaldei, né? Porto Alegre, num atacado, comprar 2 árvores, decorei. Falei, meu Deus! Porque eu sou apaixonada por Natal, sempre fui. Porque na minha infância eu decorava árvore, só que era de verdade, né? Com bolachinhas. Com bolachinha. E aí foi legal, assim, que foi dando certo. Porque uma coisa, assim, que eu aprendi nessa jornada é que o pouco todo dia, feito com amor, retorna multiplicado, né? E a gente trabalhou muito. Eu digo pouco no sentido de o pouco retorno, talvez. Ou aquilo que fazia que parecia tão pouco, deixar mesmo aquele piso feio limpinho, né? Mesmo o balcão que não sei o que, organizado. Então essas coisas, eu sempre penso que a gente tem que ter uma visão do que é belo, do que eu quero para mim, do capricho. Porque se eu não tiver isso, como é que eu vou vender qualquer coisa para o cliente? Um ambiente bagunçado, sujo. E isso a gente trouxe de casa. Porque a minha mãe, ela era assim, né? A organização e as referências familiares, né? Como a gente traz para a vida empreendedora, para os negócios, tudo aquilo que a gente vivenciou na família. Muito. E as referências de cuidado, preciosismo, a decoração, né? E como isso é importante e rico pro comércio, né? Porque daí, realmente, numa visão mercado global, né? O João veio para um mercado local. Mas isso. a tua visão de vitrine, de luz, Do detalhe. o E da detalhe economia até, porque é a questão muito do importante. ovo. Eu ia te dizer, Maristela, é sobre isso, porque o que a tua mãe fazia com um ovo, tu fazia aqui também com um ovo, né? Porque então, tu fez milagre a gente fez dentro mesmo. daquilo que Com tu certeza. tinha de De possibilidades. valorizar, né? E tipo assim, de vender o produto da melhor forma, bem apresentado. Um produto, vamos supor, papelaria, a massa amarela, fica velha. Eu sempre fui da opinião de que tem que ter o visual. Se tu tem uma papelaria amarelada, um objeto que a luz já gastou e tu entra numa loja e vê isso, é muito deprimente. Sim. Não pode ficar num ambiente de venda um produto danificado. Às vezes eu pego, porque são muitos produtos. Eu pego, às vezes, uma coisa que lascou, que às vezes eles nem viram. E tem muito material que é sensível, né?
Às vezes o colaborador nem viu, mudou de lugar, ou então sempre pega o plástico bolha, é barato. Vai mudar de lugar, joga dentro do carrinho, põe plástico bolha, joga para proteger a peça, para não, né? Então, assim, é um setor que tu acaba tendo muita perda, mas tu não pode deixar no ambiente de loja produto danificado, produto velho, papelaria amarelada, amassada, sei lá o quê. Né? Então, sempre também foi um critério. Eu sei que às vezes, é perda, não é perda. Passa para alguém que vai usar. Nunca é perda. Nunca é perda. Nunca é exatamente. perda. Entende? Tu pode não ter o retorno financeiro ali, mas não é perda, porque alguém está usando, então por que vai ser perda? A gente não é apegado. Ai, meu Deus, mas aquele negócio que aconteceu, que a gente comentou hoje de manhã. A gente não pode ser apegado. Se eu ficar apegado, mas eu vou perder isso e tal. Isso não é uma perda, é um aprendizado. É uma lição para muitos. E também de o que é mais importante. Né? Manter o teu cliente satisfeito, manter a tua credibilidade, abrir mão talvez de um ganho momentâneo, ou criar uma reputação de alguém que é sério, que é justo, que faz. Então essa coisa também vem de casa. Exato. E como essa reflexão, né? O quanto vem de casa, a cultura familiar, o aprendizado familiar. E no alto da tua experiência, né? Com tudo que tu vivenciou na parte da vida pessoal, familiar, empresas. Hoje, tendo essa consciência, né? Que conselho tu pode compartilhar com a gente para quem está começando no mercado hoje? Com essa vivência dos detalhes, sabendo como o mercado hoje está. Sim. Olha, em primeiro lugar, realmente não pode se apegar em coisas pequenas, em mimimis e não sei o quê. Precisa ser perseverante, precisa ser constante naquilo que está determinado, precisa ser determinado naquilo que se propôs, não vacilar, não ter dúvida, não recuar, abrir mão. Porque muitas vezes a gente, tinha tanta vontade de fazer tal coisa, não dá. E a maioria das pessoas que eu vejo ou que eu vi fazer tal coisa, elas não alcançaram o objetivo, porque no meio do caminho elas não quiseram pagar o preço, tipo, se sacrificar. Para te vencer, para te empreender, para te não desistir, continuar, tu tem que se sacrificar. Tu vai sacrificar teu sono, aquela ficada mais de manhã na cama, ou de estudar até mais tarde, de buscar referenciais, buscar experiências, buscar modelos que já deram certo com outros, experienciar isso, mas principalmente estudar. Estudar a forma que tu vai montar teu negócio ou vai planejar ele a longo prazo, porque a curto prazo não funciona, tem que ser a longo prazo, porque daí tu vai ter um ganho pela caminhada e uma visão mais longa e isso também te anima. Ainda tenho tanto tempo para chegar lá. Eu acho que tu tem que ser forte, não pode recuar. Cada vez que a gente recua, se a gente recuar, a gente não simplesmente, eu parei agora, não, tu volta muitos anos para trás que são perdas. O nosso tempo, né, ele é o maior ativo. Então, verdade. Realmente ter essa consciência do quanto a gente pode encarar a vida de frente para fazer as nossas escolhas e com as nossas escolhas aí sim construir, né, pouco a pouco, pela constância, o mundo que a gente deseja, né? É verdade. Dentro disso, Maristela, eu imagino que tenham tido alguns desafios na vida, né? Alguns. Assim como todos nós, né? Obviamente na vida, né? Hoje, assim, o que tu pode colocar para nós, ou um ou mais, né? Dos desafios da vida empreendedora e da vida pessoal também, que tu teve de maior, assim, que hoje te balizam. Para mim, especialmente, como mãe, como mulher, o início da minha vida empresarial, ainda minhas crianças eram pequenas. Né? Então eu tinha a Ana Clara com 3 aninhos, a Laura com 5 e
Nandinha com 8 e o Felipe então já com 13, né, 14, ele começou com a gente também. O mais difícil para mim foi sair, porque eu tinha que sair, eu não podia ficar ali dentro gerindo o meu negócio naqueles 70 metros, eu tinha que ir para fora. Eu tinha que ir primeiro para Porto Alegre, depois para São Paulo, de ônibus, com colegas que já tinham a caminhada, que me ensinaram os caminhos, que me mostraram. Tinha uma que ela não andava de avião, ela tinha medo, então ela ia de ônibus, eu ia com ela, né? E ela nunca ia de avião porque ela tinha medo, né? Mas, tu ficava mais de um dia, quer dizer, mais de um dia não, umas 15, 18 horas andando para chegar em São Paulo. Eu ficava com dor nas costas, imagina ela, né? Ela era mais velha que eu. Mas ela foi bem importante para mim, amo muito ela até hoje. Ela não está mais no negócio, ela está numa outra área. Então, mas o mais difícil para mim foi deixar meus filhos. Tipo assim, à noite, não poder estar ali suprindo, cuidando, colocando para dormir. Eu acho que isso para mim foi sacrificial. Eu sei que muitas mulheres não dão bola para isso. Filho, põe na creche o dia inteiro, vai não sei o quê. Não, mas eu não fui criada assim, né? Então, para mim isso também sempre foi importante. Ter que abrir mão desse estar junto foi difícil, foi um desafio para mim. Outro desafio grande para mim foi o medo, né? Eu aparentemente eu sou uma pessoa que fala, né, e tal, mas eu sou medrosa, eu tenho medo, eu tenho inseguranças. Então, porque eu espero muito, exijo muito de mim na hora que eu vou fazer, de fazer o melhor. Então isso dá um medo, dá uma insegurança, né? E muitas vezes eu me senti meio perdida. Então o que eu buscava, gente? Ler, sabe? Eu ia me equipar através de leituras, né? E Maristela, nesse ponto, acho que é um ponto muito importante, né? Porque é conhecimento. E qual é a literatura, o que tu buscava ler, sobre o quê? Que isso é importante, né? Principalmente na área relacional, na área de inspiração e de influência, né? Na área assim, eu lia muito modelos que já tinham dado certo, né? Então, assim, eu me inspirava nessas literaturas. E eu lembro que eu li um livro, eu não sei se eu já comentei com vocês, é meio estranho o nome, tá? Mas ele me ajudou bastante. É um livro grosso, eu emprestei para alguém, não recebi de volta, mas eu até tenho que comprar mais desse livro. O nome é Se Você Não Tem Bunda, Usa um Laço no Cabelo. Laço no cabelo. Te falei? Sim. Esse livro me influenciou demais, as lições da mamãe. 10 lições que a mamãe ensina ali. Mas o que ela se superou, porque a guriazinha era feia, sem graça. Ninguém olhava para ela. E ela não conseguia vender um café na cafeteria. Os caras chegavam tudo e nas guriazinhas mais bonitinhas pedir café. E aí ela chegou e disse: mamãe, não sei o que eu faço. Ela disse: eu vou dar um jeito. Preparou um laço lindo para ela pôr no cabelo. Ela não tinha nenhum atrativo. E aí ela venceu. Hoje ela é dona do Corcoran Group em Nova York. Quando eu estive lá, eu visitei no West Side. O escritório dela de imobiliário, porque dela depois virou corretora. A história é linda. E aí, assim, muito, muito lindo isso de que ela também tinha vergonha, ela não tinha roupa. Eu também não tinha sapato para pôr. Ela não tinha roupa. Então, o que ela fez? Ela investiu, comprou não sei quantas vezes um casaco na Quinta Avenida. E ela chegava para atender os clientes dentro daquele casaco, no frio de Nova York. E os caras já vinham para tirar o casaco. Ela dizia: não, tô bem, porque ela não podia tirar. Se ela tirasse, era só trapo embaixo. Então, essa é uma história, a vaca no precipício e todas por aí, né? Eu sempre me inspirei nesse tipo de coisa para me ajudar a continuar. E que receitas que davam certo. E eu acho que isso me ajudou, sim. E outra coisa que eu fazia, eu orava.
porque eu pensei, recursos inesgotáveis, fonte inesgotável. Eu vou para ele. Amém? Eu orava. Gente, eu era pequena, eu já orava, mas quando eu cresci, eu chorava. Eu tinha que vencer. Era difícil. E em resumo, A parte espiritual, né? Ela é fundamental no entendimento do ser humano e a sua completude, né? O ser humano completo, a parte da fé, o princípio pensamento positivo, atitude positivo. Tu vê que as pessoas bem-sucedidas, elas têm uma consciência espiritual maior que a maioria. Justamente porque a questão da quantidade de problemas e coisas que tu tem para resolver. Tu precisa acreditar em algo maior, diferente, para continuar. Então, tu pensa, isso, porque daí como se continuar? Se tu não tem essa perspectiva, que graça tem? Porque o ser humano, ele é feito, ele é a matéria, né? É físico, é mental e espiritual. Então, eu acho que esse equilíbrio também aprendi na minha infância. Porque a lembrança que eu tenho é dos meus pais no pé da cama, o pai e a mãe. Porque eu sou católica de casa, né? Rezando lá o Santo Anjo, né? Com a gente pequeno. Então, a gente também foi educado de que tem alguém acima a quem tu deve se reportar, sabe? Eu acho que isso também foi uma porque muitas vezes eu viajei sozinha para São Paulo, é perigoso lá, né? E para mim era muito mais que não conhecia. Eu sempre fui muito corajosa, não tinha talvez noção do perigo, né? Mas não conhecia muito o perigo, nesse ponto era corajosa. Falei de medo antes, mas é mais um medo do olhar dos outros sobre mim, de que ela não vai dar certo. Perfeito. Do julgamento. O julgamento. Do julgamento. E o julgamento gente, tá na gente isso, muitas vezes. Isso né? é terrível. Isso nocauteia, sabe? Isso pode levar a gente a se boicotar. Então, a gente tem que acreditar na gente, fazer o melhor da gente, não importa a circunstância. Eu sempre falo pro meus colaboradores, tem um menino lá que estava numa situação e ele me atendeu no caixa e eu disse, o que tu tem? Porque ele é lá em cima. Coloquei a mão em cima da mão dele, ele disse, Dona Maris, eu vou chorar. Eu disse, pode chorar. Caixa, fila cheia, agora nas campanhas. Pode chorar, o que aconteceu? Me falou rapidamente, então, mas tu tem todo motivo para chorar. Chora. Eu disse para ele. E eu tô aqui, nós estamos aqui no Em Vão, tu veio parar aqui. Eu nem te conhecia, nunca te vi. E tu tá aqui, ele é um querido, sabe? E tu é um querido, e tu é muito importante, tal, não sei o quê. Curi começou a chorar. Tu pode chorar. Mas falando baixinho, né? Falando baixinho. Sim, sim. Me contou a situação dele assim, num segundo. É muito sério. Muito. Falei pra gente dar uma atenção pra ele. Ele tá impossível hoje. Dá uma atenção pra ele. Aconteceu tal. Não me diz isso? Vai lá. Então, assim, o que eu quero... Ó a mãe. A mãe. Sim, essa sensibilidade também. A mãe. Por isso eu digo, trabalhar com pessoas, ter um comércio, vender, isso tudo é muito legal. Qual é o teu objetivo? Sim, é o lucro, eu preciso do lucro para manter a equipe, para crescer, para empregar mais gente, para influenciar, para inspirar. Ok, mas a minha maior alegria, sabe, é ver eles felizes trabalhando ali. Eles gostarem de trabalhar. Por que tu quer numa entrevista, agora não sou eu que faço, é a Laura que está fazendo essa parte, mas por que a Clipe? Porque eu ouvi dizer que é bom trabalhar aqui, isso é tão bom ouvir, entendeu? E olha só, eu tô saindo da semana, um dia lá do escritório, eu disse, ali ó, Dona Maris, o guri esse, né, esse rapaz, ela me fez chorar sábado, e eu disse, foi bom, foi mesmo. Daí ele veio me contar ligeirinho como ele tinha resolvido, entende? Coisa boa. Alguém se importou com ele. O que é mais importante na vida, gente, do que o lucro é importante. Mas essa coisa de tu poder ter tempo, tirar tempo e olhar pro teu, que é sempre alegre, tá sempre saltitando e tá lá embaixo. O tempo de qualidade, né? Tu conseguir realmente prestar atenção nas pessoas ao teu redor e aproveitar de fato a vida, né? Porque o que a gente tem, se não é o tempo nessa terra, que cada vez passa mais rápido. Sim. Tudo é passante, inclusive nós. Só que vira e mexe, a gente se esquece disso e lota a agenda de compromissos
que não necessariamente precisavam estar todos no mesmo dia, mas Sim. a gente coloca porque a gente quer resolver. Uhum. Vamos resolver, tá resolvido. E normalmente, né? Não sei pra vocês, mas imagino que não seja muito, né? Mas quando acontece algo muito trágico, aí é que a gente para de novo e repensa, né? Um acontecimento muito trágico, alguém na família, acontece alguma coisa, uma doença, enfim. E aí a gente para e repensa, né? O que eu tô fazendo, né? E talvez essas reflexões, e é por isso que a gente também tá aqui hoje, né? Para fazer essas reflexões, de a gente parar, às vezes, conversar, como a gente está fazendo aqui, e repensar algumas questões das nossas vidas, né? Mas eu fiquei muito impactado, Maristela, com o que tu comentou do livro. Eu não conheço esse livro, né? Já vou botar lá na lista como primeiro. Eu vou comprar ele, daí eu te aviso. Ok, vou lá. E porque o quanto isso reverbera dentro do teu negócio. Porque, de fato, é o que tu teve que fazer lá no começo, né? Teve que botar um laço no cabelo, né? E fazer com que o teu negócio fosse visto como talvez tu não tinha como usar de recursos, né? Porque tu disse que no começo foi realmente, Foi. né? Tu não disse, foi difícil, né? Foi difícil, né? Quantas vezes tu teve que botar o laço e depois foi demitido, e botou o laço e foi demitida, Uhum. né? Até botar o laço, o casaco e ficar, né? Ficar, né? Isso muito... E conseguir botar laço e casaco em tantos outros, né? Porque Também. mais ou menos assim que eu vejo que a coisa foi É contínuo, né? Contínuo, o quanto né? o senso de propósito, ele parece que transcende nós mesmos. Uhum. A gente luta muito, corre atrás, faz acontecer, mas a realização não tá quando a gente conquista, né? Não. A gente precisa colaborar, ajudar, guiar para que outros continuem conquistando o senso de propósito, de vida, carreira. A alegria que dá quando fazem 26 anos que a gente está no comércio, então, nessa, né? De ver aquela gurizada, então, que era estagiário, 26. constituir família, construir casa, fazer faculdade, outros já foram para suas áreas, estão bem, mas trabalharam com a gente, primeiro emprego e tal, né? E que alegria que dá encontrar eles e ver quando eles vêm para Sapiranga, visitar, já às vezes tem flores na minha mesa, pulando com um bilhetinho, um cartão. E aí eu penso, meu Deus, isso tem um valor. Isso tem um valor que não tem conta bancária ou sei lá o quê. Que pague, né? Que pague, Tu sabe que eu vou te contar de novo, né? Vamos para as histórias que conectam, né? Sempre. Quando eu trabalhava num escritório lá atrás, que praticamente eu tinha o meu ponto lá, né? Eu tinha o meu ponto, eu batia ponto lá todo dia, né? Eu lembro. Todo dia eu ia lá. Eu amava estar lá por causa do atendimento. As pessoas eram assim, né? Várias, né? Que atendiam. Eu disse, meu Deus do céu. Mas você também sempre foi muito querido. Ai, obrigado. Mas era muito bom estar lá todos os dias. E tinha aqui, né? Porque sempre tinha uma coisa para comprar, era formulário. Aquela coisa, tudo que tinha que ficar preenchendo tudo no formulário. Então sempre faltava uma coisa. E era muito legal. E eu sempre dizia, eu lembro que em outro momento teve uma outra empresa que acabou né, estando aqui. Lembro. Eu disse, nossa, mas não importa, é o atendimento. Sempre foi. Né? Porque desde da 15 de novembro sempre foi sobre o atendimento que vocês tinham. Não tinham. Tem. Então isso é muito legal, assim, né? E interessante porque continua acontecendo, né? E isso tá muito em ti. Com todas as histórias que tu contou aqui da tua vida, elas são totalmente ligadas. Porque tu sempre atendeu a família, né? Todas as pessoas que estão contigo. Eu acho legal isso e eu acho... É o meu olhar sempre, quando eu não vejo, eu tenho um olhar bem crítico, né? Com os meus, no sentido de construir, porque eu acho que tu não deve tratar o outro como tu deveria ser tratado, mas sim como ele merece. Né? Porque às vezes eu estou me sentindo uma coisa, e aí eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Se eu estou me sentindo uma coisa, então de qualquer jeito serve, mas não é isso. Eu tenho que tratar o outro como ele merece, independente do meu estado, independente do meu humor, da minha dor de cabeça ou sei lá o quê. Entende? Então, eu sempre falo para eles, eu sei que é difícil, nós somos humanos, né? Temos limitações e tudo. Mas esse atendimento que, às vezes, é só um olhar, um oi já é um atendimento. Não necessariamente tu tem que ir lá e resolver o problema do cara.
do cliente, da pessoa, né? Mas o oi, tudo bem, aquele olhar, isso é um atendimento. As pessoas importasse. precisam... O sorriso Precisa. é um atendimento. Sorriso, né? é. Elas Sorriso terem já notado. é um É. atendimento. Então, assim, a gente sabe que não são todos os dias iguais, que nós não estamos bem todos os dias, né? E as mulheres têm uns dias que elas estão bem difíceis, né? Isso também faz parte, é uma real. Então, Faz a parte gente, da vida. tudo isso a de gente todos. tem que considerar, e eu considero. Eu olho para isso, porque eu acho que tem que ter essa sensibilidade. Porque eu não acredito que alguém venha trabalhar no comércio ou vá porque simplesmente só porque precisa do salário, é porque gosta. E se em algum momento não está dando muito certo, porque algum problema tem, vamos resolver. Se não dá mais para resolver, já completei esse ciclo, ok, vai adiante, Deus te abençoe. Mas eu acredito sempre que a pessoa está ali porque ela quer estar. Né? Ninguém vem trabalhar na Clipe porque foi obrigado, né? Escolhas. Então, e vai ter um momento que ela não quer mais, ok. Tem oportunidade para outro, né? Mas existe sim dias difíceis e a gente tem que respeitar. E isso foi esse insight assim que eu tive, que Deus é muito bom comigo nesse sentido, com esse menino, né? Sabe o que é um jovem que está sempre feliz e daqui a pouco ele vai te atender no caixa. Eu fui comprar um presente, o semblante dele estava caído, assim. Só coloquei a mão dele, o que aconteceu já? Ah, não, sabe? Então acho a minha equipe, eu vejo que a gerência, o pessoal, eles vão copiando. Uhum. Isso é bem legal. Eles vão até se excedem. Eu tenho que dizer, peraí, não mistura as coisas, né? Não leva para casa, não põe para dormir, não é isso, né? Vamos ser profissionais. Não, tô brincando. Mas é mais ou menos isso aí. Eu acho que a parte relacional, o importar-se, a empatia, o tratar o outro como ele merece ser tratado, com dignidade, respeito, mesmo quando ele erra, ele ser acolhido, tu ganha. Tu sempre ganha, nunca perde. Ganha-se muito. E é bem bonito de ver o quanto isso é natural para ti, que vem de berço, vem de família. Tu conseguiu trazer para a empresa e hoje não tá mais diretamente no dia a dia da empresa. Tá mais em mim, né? Tá na empresa, exatamente. Essa transformação. Que desafiador transferir isso, né? Você Ficar saindo assim, do dia a dia. Desculpa a expressão, mas é literalmente impregnado. Tá lá, né? As pessoas vivem isso. Porque quando a gente visita, a gente vê isso, né, nos colaboradores, né? Isso é muito, muito importante pro negócio também, né? Não, eu assim, gente, eu às vezes fico até envergonhada, porque isso é natural, né? Graças a Deus, né? Mas essa semana tava lá um cara que nos atende, é o nosso eletricista. Eu trabalhei com ele no Musa, ele era um guri quando ele começou lá. E aí ele disse, eu cheguei, oi, bom dia, que bagunça é essa? Porque a nossa recepção ali tá uma bagunça, eu falo sempre bagunça brincando, né? Que é a bagunça boa. Daí ele disse, oi Maris. Daí ele falou pro rapaz que tava com ele, essa aí, a patroa. Ela que manda aqui. Aí o cara ficou me olhando e tal, né? Aí ele disse, não sei o que, disse, Ed, para, né? Aqui todo mundo manda um pouco. O Henrique começou semana passada, já tá mandando aqui. Aí quebrei um pouco o gelo, né? Porque eu percebi nessa fala, assim, um carinho dele, sabe? De falar pro outro quem eu era, né? Não precisa, mas para ele foi importante, né? Achei bonitinho. Porque a gente sabe que não é isso o mais importante, mas o mais importante é o que a gente... Não é o que eu sou, nem o que nós, como família, ou eu, então a gente construiu, mas especialmente aquilo que a gente deixou lá no coração daqueles que passaram ali, o legado no sentido, a filosofia de vida, de trabalho, do respeito, da consideração para com o outro, de não, porque lá ninguém pisa no pé, no tapete, ninguém puxa. Não tem essas aí. E já teve alguns que se levantaram. Peraí, aqui a nossa filosofia de trabalho aqui é diferente. É outra. Aqui não tem espaço para isso. Então é bem legal isso. Isso dá uma segurança para o colaborador também. Ele sabe que aquilo que ele vai... Ajustar.
se ajustar e sabe que depende muito dele de dar certo e tal, né? Muito bem, muitos aprendizados, uma história riquíssima e com tantas e tantas informações. Faço mais uma pergunta, então, nessa linha de conclusão desse bate-papo. Um conselho para você mesma, sabendo tudo que sabe hoje, no início do empreendedorismo, qual seria? Lá atrás, no início da empresa. Que quando dá o primeiro passo, assim, naquilo que decidiu, no caso, para mim, ô Maristela, não olha para trás. No sentido de que o que ficou lá, mas olha sempre para frente pro alvo que tu quer alcançar. Isso, não tem que olhar para frente. Esse é meu alvo, é lá, esse que eu vou perseguir. Então, ficou lá para trás, tempo de folga, férias, veraneio na praia, não sei de quanto tempo, viagem, não sei o quê. Tu mudou o foco é esse, agora tem que trabalhar para isso. Não pode olhar para trás no sentido de querer retroceder, mas de olhar para frente para alcançar o objetivo. Outra coisa é confiança. Eu acho que uma coisa grande que nós temos que desenvolver é a confiança em nós mesmos. Porque a gente tem um potencial que a gente nem imagina. Com Aí certeza. quando tu pode parar e olhar para trás para ver tudo que tu já construiu, apesar do medo, da insegurança, da perspectiva que não era boa, das expectativas que tu tinha, que considerava alta, mas então olhar para trás nesse sentido de que tu conseguiu, sabe, apesar do medo, então confiança para mim é uma palavra, é uma coisa que eu acho que a gente tem que se revestir dela quando vai empreender. Confiança e perseguir o alvo, olhando para frente, até alcançar. Ter o foco muito claro, né? Porque essa questão das escolhas, né? Cada escolha é muitas renúncias. Não adianta olhar para as férias, para a praia. Renúncias. São muitas renúncias. Mas quanto mais tu olha com certeza para a escolha e aceita as renúncias, que são uma consequência da escolha, tu não escolheu renunciar a tudo aquilo. Mas tu escolheu um novo foco, um novo caminho. Que implica, né, nessas renúncias. Né? E aí eu não posso ficar chorando, né? Vamos lá, agora. Um ótimo conselho, né? Que realmente os empreendedores aceitem. Quando tu sai, que nem nós éramos da indústria, tínhamos uma vida de regalos, né? É verdade. Sim. Daqui a pouco, aquilo foi rompido. Tu tem que recomeçar, é outra realidade, né? Eu fui, não com um ovo, mas aprender a fazer a pizza que nós gostávamos de comer quando a gente saía para jantar fora. Porque a gente não tinha mais condição de ir lá naquele lugar comer a pizza. Eu fui tentar descobrir os ingredientes da massa que meus filhos gostavam de comer para fazer a massa em casa. Eu virei uma chefe. Quase que, né? Eu vou concorrer aí no MasterChef. Mas quase que a história da família é outra. Ia pra gastronomia. Entender, se readaptar àquele momento e não ficar chorando. Não é nem leite derramado. É por um objetivo maior que tu tem. Né? Exato. Porque muita gente fica reclamando, né? E não vai lá e faz. Né? Isso. O João ainda disse, eu ia no salão toda semana e não fiz mais a minha unha no salão. Cabelo, eu acho que eu não sei se eu pintava, porque na época eu não precisava. Eu acho que fazia muita coisa em casa. Tipo, reduzir as minhas despesas também, tudo que eu pude para poder alcançar o objetivo. Porque aquele dinheiro que entrava, e eu tinha que trabalhar bem arrumada. Né? Então, a gente fez sacrifício, sim, bem arrumada, que eu digo, apresentável, né? Sim. Maristela, com um laço no cabelo. Um laço no cabelo. Então, esse abrir mão momentaneamente para alcançar esse objetivo, isso dá um senso assim de não é orgulho, mas de vencedor, porque tu fez uma coisa que não foi boa no momento, mas que resultou numa coisa grande, num fruto gostoso, né?
E a gente fazia isso com prazer, porque não sei porquê, mas a gente visualizava isso. Mas a vida é feita de escolhas, né? E vocês fizeram as renúncias, as escolhas que vocês precisavam fazer por um objetivo maior. Assim, ó, agradecemos imensamente por tudo. Foi um aprendizado para nós, com certeza, né, Matheus? Com certeza. Por tudo que tu conseguiu trazer da tua vida empresarial, da tua vida pessoal, né? Que é tão importante, que as duas coisas estão juntas o tempo inteiro, não tem como desconectar, né? E eu tenho certeza que tu inspirou muita gente, inclusive nós, né? Muito. Pelo que tu passou e o que vocês fizeram com o ovo. Desculpa a expressão, mas né? O que vocês fizeram, o que tu fez com o ovo, como com a tua família. E assim, uma coisa que fica muito presente em mim, e a gente falou de família o tempo inteiro aqui, por mais que vocês tenham um negócio hoje grande, muito grande, para muitas empresas, a família sempre esteve ali. Sempre. Eu sempre pude ver isso, que a família sempre esteve ali. Como é importante a gente ter para onde voltar, porque perrengues acontecem. E a gente volta para onde? A gente volta para nossa família. E só essa questão que o meu pai saía de casa para buscar o sustento. O João tomou a decisão de não sair de casa para buscar o sustento. Tu entende como isso é significativo para mim? Muito. Porque eu tive a ausência do meu pai. Porque ele, de 15 em 15 dias, ele ia embora. Ele saía a pé. Eu disse, pai, por que não espera o ônibus? Eu vou pegar mais adiante. Mas ele não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Ele deixava tudo para nós. Ele ia andando até alguém dar uma carona. Mas ele não saiu de casa para promover o sustento, para trazer. Ele saiu, no caso. O João não saiu. O João ficou em casa para junto. Isso é incrível. Ele fez a história contrária. Ao contrário. Né? E ele não sabe. Eu acho que eu nunca cheguei a falar para ele quão isso foi importante para mim. Né? Porque a minha mãe teve que dar conta de 6 filhos lá na colônia. Eu não precisei dar conta sozinha de 4 filhos da cidade. E aí, o que aconteceu? Ele, com todo o conhecimento que ele tinha de negócio, e eu, então, com essa sensibilidade, talvez, esse feeling que Deus me deu, a gente deu uma parceria, fez uma parceria que deu certo. Muito certo. Né? Ele cuidando da parte, da base do financeiro, que é importante, e eu cuidando da outra parte, das pessoas que eu ia trazer para tratar o cliente, de como tratar o cliente. Gente, é uma receita que deu certo. Então, dá certo. Mas só que tem o seguinte, que é importante. Tem que haver o timoneiro. No caso, eu vinha de uma empresa onde eu estava no comando, né? Eu comandava em casa enquanto meu marido estava fora, eu comandava na empresa. Aí nós vamos 2 para um negócio. Tinha 2 timoneiros. Aí o que aconteceu? Eu tive que... Isso não é demérito. Sim. Tive que me retirar um pouquinho para que o João é o cara. Ele era o cara, ele que tinha que assumir o timão. Ele era o homem, ele era o cara, o visionário, ele era o protetor. Ele era no sentido, isso não é machista, não é feminista. Gente, não entenda assim. É que naquele momento era necessário. Não pode ter 2 cabeças na frente. Não vai dar certo. Ainda mais sendo um casal. Então, não que eu me retirei e fiquei atrás. Eu fiquei do lado. Apoiando, aplaudindo. Quando eu não considerava tão sábia a decisão, a gente discutia, conversava. E assim foi. Até que, então, em novembro daquele ano, de 98, a gente começou nossa parceria de amigos, que hoje somos a Clipe. Na época nós éramos 5 amigos e hoje nós somos 26 amigos, donos de quase 80 lojas no estado. Então, mas eu acho que essa receita, quando o casal trabalha junto, um vai ser o cabeça. E é muito raro ser a mulher, porque o homem é mais racional, mas acontece. Da mulher estar à frente, porque às vezes tem mulheres que têm uma mais clareza de raciocínio nessa. Então tem muitas mulheres assim, que são da matemática, né? A Fernanda, minha filha, é uma pessoa assim. Ela é racional, é da matemática, ela é o financeiro da Clipe na Graça. É um exímia, né? O Willy é o cara, o criativo, o sonhador, é o cara dos negócios, o comercial, entendeu? É um casal, mas cada um ali dentro do seu papel.
na direção do seu setor. Então a gente tem que Exatamente. respeitar isso. E na época era o João e eu, trabalhando, tendo o Felipe como nosso funcionário, mais 2, e a Betina, e a gente teve que estabelecer esses papéis e estabelecemos e deu certo. Que Muito importante certo. isso, né? Entender isso e ter esse insight de que cada um tem seu papel, né? Dentro do negócio. E tem que respeitar o outro, né? E todos importantes, não, nenhum Isso. menos, né? E é justamente a ideia do conjunto, né? Como é importante, né, nessa reflexão final que tu fez, o coletivo funciona, mas todo coletivo precisa ter um norte claro, uma que ter. rotina de trabalho. E rotina vem de rota, né? É verdade. A gente tem que ter a rota definida e escolhe qual é o sucesso de cada família, de cada empresa. E independente de ser sócios num casamento ou numa empresa, em toda a sociedade é importante que seja complementar. A gente verifica no mundo dos negócios aonde não dá certo, quando os 2 sócios são muito parecidos, têm a mesma formação, muita divergência de opinião. Quando é complementar, cada um fica num setor, numa área específica, e aí é complementar ao outro e os negócios prosperam. Mas sim, tem que ter a visão do líder, o protetor. Em alguém vai estourar mais, alguém vai ter que responder mais coisas. Tem que ter aquela velha história do policial mau e o policial bom. A dinâmica das negociações, né? Sim. Faz parte do jogo dos negócios. Faz parte do Essa jogo. clareza tem que existir. Tem que existir. E muitas pessoas nisso que tu falou talvez possam pensar num primeiro momento que não. Mas talvez quando elas aplicarem, elas vão entender que daí vai começar a dar certo, Sim. né? Acho que isso fica assim como um aprendizado gigante pra gente. Eu acho que muitos negócios não dão certo quando, tipo, tem casal ou 2 sócios que nem você falou, tem a mesma formação, enfim. Ou são irmãos, às vezes, quando não se submetem ou não tem alguém à frente. Alguém tem que assumir. Não, como que eu disse, vai rachar, porque vai ser uma disputa de ego. Sim. Sabe? E eu vejo isso assim, eu sou forte nesse ponto. Então, mas eu também não sou burra, né? Tipo, de reconhecer, né, que mais importante era aquilo no momento, era a decisão que a gente tomou com sabedoria, né? E o que eu achava bonito no João é que ele dizia, porque graças a Maristela, né? Porque ela tem essa visão, a Maristela, então assim, ele era o cara, mas ele endossava aquela decisão ou aquela ação porque ele me tinha ao lado dele, ele não precisava, né? Mas ele fazia isso, e isso é bonito. Muito Tu também poder, eu falo isso para os meus colaboradores, né? Graças a ela, que não sei o quê, que estabeleceu uma relação com o cliente lá, conheceu, né? E trouxe outros, né? Então, e a gente tem que dar o mérito a cada um. Isso é legal, sabe? Isso motiva a equipe. Maristela, muito obrigado pela aula. Realmente. Imagina. A nossa professora já de aula da Escola de atendimento. Negócios, Pode né, ser? Matheus? Já tem aí, né, o título. Com certeza. Inspiração, né? Inspiração, Tá bom? transformação, isso aí. Transformação. Maristela, muito obrigado Ok. pelo teu tempo hoje aqui conosco. A gente só tem a agradecer e que venham os próximos. Eu agradeço vocês também a oportunidade. Obrigada, Muito viu? obrigado.